Então, mais uma vez, boa noite, meus amigos. Hoje vamos conversar um pouco sobre os gráficos de controle e o gráfico de controle da média, né? Na verdade, serão duas aulas em uma, né? Eu vou falar genericamente sobre a importância dos gráficos de controle e, ato contínuo, nós vamos aprender a construir o gráfico de controle da média. Não sei se vocês se lembram, nas aulas anteriores, né? Nós falamos em valor nominal, em tolerância, especificação, né? E baseado em cima daqueles conceitos de qualidade que nós vimos, principalmente relacionados à abordagem da manufatura, agora nós vamos verificar primeiro se um processo está sob controle estatístico. Essa é a primeira etapa, né? Então, o gráfico de controle ele serve para isso, para dizer para a gente se uma produção, né, a produção de um produto ou um serviço está sob controle estatístico. E uma vez sob o controle, eu vou ter que verificar se ele é capaz de atender ou não. E aí nós vamos aprender a calcular a capabilidade do processo, né? Então, a primeira etapa é garantir que o meu processo esteja sob controle, com a variabilidade dele controlada. Se o meu processo ele não está sob controle, não há nem o que se falar em capabilidade de processo, né? Porque como é que um processo vai ser capaz de atender a alguma especificação se ele está totalmente fora de controle estatístico, né? Então, assim, o controle é o primeiro passo, né? É um pré-requisito para que eu possa calcular depois os índices CP e CPK, tá? Então, vamos lá. Então, nosso objetivo hoje é compreender que os gráficos de controle são ferramentas de acompanhamento da estabilidade de um processo. Ou seja, eu consigo garantir que eu produzo aquela peça, aquele produto, aquela mercadoria sempre com o mesmo padrão, ou sempre com uma variabilidade controlada, vamos dizer assim, né? E vamos aprender também a construir o gráfico de controle da média. Vou fazer aqui passo a passo com vocês. Então, essa é a nossa agenda de hoje. A nossa referência, mais uma vez, é o livro Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade, que tem lá na nossa biblioteca. Bem, aí começamos a falar sobre o Shewhart, né? Ah, saudade da biblioteca. Pois é. A biblioteca Esse, virtual tem nada. esse, Nada. e lá é bom de estudar, né? Lá é tranquilo, eu gosto de ir para lá também. Nossa. Bem, esse papo começou na década de 20 com esse cara aí que é o Shewhart, né? Ele trabalhava na Bell Telephone e na época existiam aquelas grandes centrais telefônicas, né? E que elas eram muito caras. E muitas vezes, bem, nós já comentamos em aulas anteriores, né? Que na época vigorava o ciclo de Taylor, né? Que era aquele que era você especificava, fabricava e no final fazia a inspeção a 100%, né? Então essa era a prática em voga na época: especificar, produzir e no final inspecionar, o ciclo de Taylor. Bem, e o Stewart era dessa época, né? Esse cara aí. Bem, e aí tinha um problema, né? Porque inspecionar todas as. Aí o Stewart ele falou assim: poxa, peraí. Na hora que ele ia inspecionar lá aquelas centrais telefônicas, tinha três problemas aconteciam três problemas muito graves
e correlacionados entre si. Primeiro que demorava muito tempo fazer essa inspeção, porque aquelas centrais telefônicas eram monstruosas. Não sei se vocês já viram em filme, né? Da década de 20, 30, falava assim, eu quero fazer uma ligação telefônica para Nova York. Aí a telefonista ia lá, tirava um pino de um lugar, colocava em outro, né? Eram aquelas centrais enormes. Nossa. Pois E é, clássico de aí ligar pra lá. Telefonista, me ligue com é, pessoa tal. é isso mesmo. Aí ela ia lá, trocava o pino de um lugar, botava no outro, não sei o que, parará. Então, eram da manutenção dessas centrais que o Stewart cuidava. E aí tinha um problema, que essa inspeção era demorada, porque as máquinas eram enormes, era cara, é quase uma consequência direta, né? Se demora muito, acaba sendo caro, porque envolve muito homem-hora, né? E etc. E além disso, muitas vezes danificava a central telefônica, que era caríssima, né? E aí qual foi a ideia que, assim, brilhante que o Stewart teve, né? Ele falou, poxa, seria muito melhor se nós pudéssemos fazer uma amostragem. Ao invés de eu ter que inspecionar todas as centrais telefônicas, eu inspeciono o mínimo possível e com esse mínimo possível eu posso inferir sobre o comportamento da população como um todo, né? Então, sei lá, eu tenho 1000 centrais. Qual é a quantidade mínima que eu tenho, né, que inspecionar para garantir que, na verdade, não é que as 1000 vão estar funcionando, né, mas é aquelas que a gente comentou dos 3 desvio padrão, né, que de cada 1000 eu só aceito que 3 não funcione corretamente. Aquele 3 por 1000, né, 99,7%. E aí ele começou a estabelecer esse tamanho da amostra, essa quantidade mínima a ser inspecionada, de maneira que ele conseguisse garantir que todas as demais estavam funcionando bem, sem ter que inspecionar todas elas, né? Isso É, é como, isso é como o Ibope, como é medido o Ibope de um programa, né? é a mesma coisa que o Ibope faz, né? Ele vê lá a intenção de voto, 45% para o candidato. Ele não escutou a população brasileira inteira. Ele escutou 2.000 pessoas, né? E aí isso é muito curioso, né? Que se você for parar para pensar, né? Como é que 2.000 pessoas é uma amostra significativa para um país com 200 milhões de pessoas, né? Mas há uma série de técnicas estatísticas que nos permitem fazer isso, né? Então é mais ou menos dentro dessa ideia que o Stewart começou a fazer esse controle estatístico, né? Que na época não tinha, na época se inspecionava tudo, né? Era a inspeção a 100% que a gente chama. E aí eu coloquei essa foto, que isso aí é um exemplo de um ensaio destrutivo, né? Então, existe os ENDs, né, os ENDs, ensaios não destrutivos, que você consegue inspecionar uma amostra, inspecionar um produto qualquer sem destruí-lo, mas tem outros ensaios que são destrutivos. Então aí é um problema, né? Porque você pega um recurso que é caro, né? E não tem jeito, você tem que destruir ele para ver qual é o comportamento daquela amostra. Então, já que eu tenho que destruir, então que eu destrua a menor quantidade possível, né? Vamos dizer assim, né? Até porque não dá para fazer uma inspeção a 100% se eu tiver que destruir tudo, né? Então, já que eu tenho que destruir, então que seja a menor quantidade possível. Então o Stewart ele teve essa sacação na época e que foi uma revolução no controle estatístico da qualidade, né? Não se tinha nada parecido até então. Tinha gente que se opôs a isso, falou que era insanidade, Como é que é? que era um rio. Teve gente que se opôs a isso, falou que isso era uma queda de qualidade ou alguma coisa assim. Não, veja bem, ele é americano, né? Hum.
O americano, até antes da guerra, ele não estava muito preocupado com qualidade, não. Não havia cultura da qualidade. Por quê? Porque ele tinha muita gente, muita matéria-prima, muito dinheiro circulando no país, quebrou, compra outro novo, né? Então, assim, não havia muito essa mentalidade. A coisa realmente só começou a mudar a partir da Segunda Guerra Mundial. Aí os americanos começaram a desenvolver uma mentalidade mais forte relacionada à qualidade. Porque numa guerra, a história é o seguinte, né? O cara, ele tá lá na trincheira, ele tá lá na guerra, tá lá no navio, né? Quando ele aperta o gatilho, a arma tem que atirar, tá? E aí, se ele não atira, alguém vai perder a vida, né? Se quando o cara aperta o gatilho, a arma não atira, alguém vai perder a vida. Então, quer dizer, então aí eles começaram a desenvolver essa mentalidade de erro zero, de fazer certo da primeira vez, de garantir o funcionamento do produto e etc e tal, né? Então, assim, o Stewart ele criou essa ferramenta na década de 20 e só lá depois da guerra, já na década de 50, que isso começou realmente a se disseminar pelos Estados Unidos, né? Não é que ninguém foi contra, mas é aquela história, né? Se tu tem matéria-prima, tu tem dinheiro e tal, teu carro quebrou, você joga fora e compra outro. Tu tem dinheiro, tem matéria-prima, tem, né? Então, agora na guerra não, né? Só tem uma arma, se ela não atirar, você morre. Então aí as pessoas começaram a se preocupar com essa história de qualidade, né? De atender as especificações, e aí é que foi a grande virada, onde essa mentalidade começou a se disseminar, né? Bem, então aí ele criou esses gráficos de controle e nós vamos aprender a fazer cada um deles. É uma ferramenta extremamente simples, não tem mistério nenhum, não tem nada, não tem nenhuma matemática do outro mundo, né? Não é nenhuma série de Fourier, nenhuma transformada de Laplace, não é nada, né? Só conta de somar, subtrair, multiplicar, dividir, né? E eu acho que, assim, eu penso que é justamente aí que está a genialidade da ferramenta, né? Genialidade desses gráficos. São simples e realmente você consegue controlar, ver se o processo ele está sob controle estatístico ou não. Então, os gráficos de controle são ferramentas para monitorar a estabilidade do processo e alertar o gerente sobre possíveis mudanças. Então, o que nós já falamos em aulas passadas, né, que um dos entendimentos de qualidade é que qualidade é inversamente proporcional à variabilidade. Ou seja, quanto menor a variabilidade, melhor a qualidade, né? Eu tenho que ter uma variabilidade pequena, garantir que o meu processo tenha varie pouco, para que eu tenha maior estabilidade e ofereça um produto de maior qualidade. Ou seja, o meu cliente ele já sabe o que ele pode esperar. É o exemplo que eu dei do McDonald's, né? Você vai no McDonald's, em qualquer lugar do mundo, você já sabe. Ache você que é um lanche muito bom ou ache você que é uma porcaria, ele vai ser daquele jeito, ele não vai variar, né? E essa é a ideia do controle da variabilidade. Em alguns processos de produção, é possível inspecionar cada item, a inspeção a 100%. Mas a amostragem aleatória é necessária quando os processos de medição são dispendiosos, demorados ou destrutivos, que é exatamente o que acontecia lá com o Stewart na década de 90, né, com as centrais telefônicas. Demorava muito para fazer a inspeção, era uma manutenção cara, era uma inspeção cara, e além disso, muitas vezes acabava destruindo a central telefônica. Então, por exemplo, não podemos testar a vida útil de cada bateria de telefone celular.
Então, sei lá, a Apple vai lá, faz 1 milhão de iPhones, ela não tem como testar todas as baterias. Então, ela tem que fazer uma amostragem, né? A mesma coisa é um airbag de todos os carros. Sei lá, General Motors lança 1 milhão de carros. Ela não tem como testar o airbag de todos os carros. Então, a solução é fazer um processo de amostragem. O tamanho da amostra e a frequência da amostragem variam conforme o problema. Então, cada problema você vai ter, claro, né? Dependendo do tamanho da população, vai ter que variar o tamanho da amostra. E no controle estatístico do processo, o tamanho da amostra N representa o tamanho do subgrupo, que é o que nós chamamos de subgrupos racionais. Nós vamos fazer nos problemas, né? Nós vamos ver. Bem, para uma amostra ser representativa, ela deve ter no mínimo 100 elementos. Isso no mínimo, né? Claro que vai variar de problema para problema. Mas assim, o mínimo, né? Que normalmente são... a gente precisa de no mínimo 100 elementos, que normalmente são distribuídos em 20 subgrupos de 5 elementos ou 25 subgrupos de 4 elementos. Nós vamos ver, eu vou mostrar nos exercícios. Tá? E aí nós temos dois tipos de dados. E eu vou ensinar a fazer os dois tipos de gráfico. Para dados por variáveis, que nós já vimos, né? Nós temos variáveis e atributos. Variáveis é quando você consegue mensurar aquele característico da qualidade. Tá? Um comprimento, massa, altura, seja lá o que for, eu tenho como ir lá e medir. Então, se eu tenho como medir, eu tenho um dado ali por variáveis. Se eu não tenho como medir, se eu só digo ali se ele atende ou não atende, então eu tenho dado por atributos. Nós já falamos isso em aulas anteriores. E para cada um, nós vamos fazer um gráfico de controle diferente. Tá? Bem, um gráfico de controle de variável, que no caso envolve uma mensuração, então ele diz aqui, né, o gráfico de controle de variáveis é usado para quantidades mensuráveis como massa, diâmetro ou tempo. Normalmente, tais dados são encontrados na produção de manufaturados, mas algumas vezes também são encontrados na produção de serviços, como, por exemplo, o tempo de espera de um cliente. Então, eu posso medir, por exemplo, numa fila de um banco, quanto tempo o cliente fica ali aguardando. Então, eu posso fazer um gráfico de controle também de variável, e no caso é a variável tempo. E o tamanho do subgrupo para dados numéricos pode variar de problema para problema, podendo inclusive ser de apenas um único item. Isso ele não está falando da amostra como um todo, mas do subgrupo, né? Eu posso ter um subgrupo, no exemplo, no caso anterior que eu falei, né? O subgrupo eu posso ter 25 subgrupos de 4 elementos ou 20 subgrupos de 5 elementos, totalizando 100 elementos. Né? Mas aí ele diz que dependendo do caso, dependendo do problema, a gente pode ter apenas um único item em cada subgrupo. Para dados por atributo, o foco é a contagem de itens não conformes, ou seja, aqueles que não satisfazem a especificação desejada. Um gráfico de controle por atributo pode mostrar a proporção de não conformidades ou o número total de não conformidades. Gráficos de controle por atributos são importantes nos ambientes de prestação de serviços ou de produção quando mensurações físicas não são apropriadas. É o exemplo que eu dei na aula passada para vocês da lâmpada, né? Ou a lâmpada acende ou não acende. O carro, ou a pintura está perfeita ou não está perfeita. Então, são variáveis do tipo atende ou não atende. Né? E aí nós temos 3 gráficos de controle usuais. Nós vamos aprender a construir os 3.
Para uma média amostral, o gráfico de controle é denominado gráfico X-barra, ou gráfico da média. Para uma amplitude amostral, o gráfico de controle é denominado gráfico R. E para uma proporção amostral, no caso do gráfico por atributos, é o gráfico P. Esses dois primeiros aqui, o X-barra e o R, nós utilizamos no caso de variáveis, né? No caso envolvendo mensurações, e o gráfico P nós utilizamos para gráfico com dados por atributos. Cada um representa uma das estatísticas amostrais no decorrer do tempo, assim como os limites de controle superior e inferior que definem a amplitude esperada da estatística amostral. Então vamos lá. Então aqui nós temos um exemplo, né? Que é o gráfico de controle. Agora sim. O quê? Não, é muito mais fácil visualizar assim. Esse é o gráfico de controle da média. Então, eu tenho aqui o limite inferior de controle, o limite superior de controle e a linha média. E aqui eu controlo a estabilidade do processo, né? Quer dizer, essas variações aqui, para mais, para menos, elas são variações inerentes ao processo, né? Se eu vou construir lá uma barra de ferro, um parafuso, é natural que ela tenha um comprimento um pouquinho maior, um pouquinho menor, um pouquinho maior, um pouquinho menor, em cima do valor nominal, né? Ela vai variando ali. São variações aleatórias comuns a qualquer processo. O que você não pode ter é variações absurdas, para mais ou para menos, né? Bem, aqui um exemplo de um gráfico R, um gráfico de controle da amplitude, e aqui um exemplo de um gráfico de controle do tipo gráfico P. Nós vamos aprender a fazer também. Vou fazer com vocês passo a passo. Bem, então essa primeira parte que eu falei com vocês foi assim um apanhado sobre os gráficos de controle. Para que servem, né? Servem para acompanhar a estabilidade de um processo, se o processo está sob controle, né? Tal. Então agora nós vamos entrar especificamente no processo de construção, né, de elaboração do gráfico de controle da média, do gráfico X-barra. Então vamos ver no caso do enchimento de garrafas, né, no caso do invase aí de garrafas. Então ele dá um exemplo, ó. Uma engarrafadora está enchendo garrafas de refrigerante de 2 litros. É importante que não se encha de mais nem de menos a garrafa. O processo de engarrafamento é estável e sob controle, com média de preenchimento μ e desvio padrão sigma. O grau de variação depende da tecnologia do processo usado na fábrica. A cada 10 minutos, N garrafas são escolhidas ao acaso e seu conteúdo é medido. A unidade de medida é o mililitro. Para cada subgrupo de tamanho N igual a 5. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que de 10 em 10 minutos vai alguém lá e pega uma amostra de 5 garrafas e mede o conteúdo delas, para ver se elas estão com 2.000 mililitros cada uma. Então, ele deu um exemplo. Nesse caso, é assim que eles fazem o controle estatístico, né, para esse caso específico. Bem, então algum funcionário vai lá, pega 5 garrafas. Então esse é o subgrupo, né? Tem um subgrupo N de 5 elementos. Então eu peguei um subgrupo com 5 elementos e eu meço quantos mililitros tem cada garrafa, né? Então tem lá, ó, 2001, 1998, 2001, né? Tal, 1997. Bem, aí eu vou calcular a média disso. Então, calculando a média, eu tenho lá a média para as 5 garrafas é 1999,6.
Então, cada vez que selecionamos uma amostra de 5 garrafas, esperamos um valor diferente para a média amostral, em razão da variação aleatória inerente ao processo. Então, é natural que toda vez que eu faça isso, eu tenho uma variaçãozinha nessa média, né? Vai ser 1999,6, 0,8, 0,1, né? Então, é natural que nós tenhamos aí uma variação que é inerente ao processo, não tem problema nenhum nisso, né? O problema é quando essa variação está fora de controle. Nós vamos ver quando é que isso acontece. Bem, então aí começam algumas fórmulas que a gente tem que... Deixa eu já pegar um papel aqui, que nós vamos fazer aqui algumas continhas. Então já peguem aí, se não estão com caderno, caneta, já peguem aí, porque vocês vão precisar usar. Então, para construir um gráfico de controle, a primeira coisa que nós precisamos é estabelecer os limites de controle, né? Então, ele fala ali. Então, a primeira situação é quando nós temos Mi e Sigma conhecidos. Ou seja, a média, você chega lá numa linha de produção e já se conhece a média e o desvio padrão. Tem duas situações, tem quando a gente conhece e quando a gente não conhece. E aí os cálculos são feitos de maneira diferente. Então, primeiro é quando a gente conhece. Quando a gente conhece Mi e Sigma, como é que a gente faz? Então, as médias amostrais de um processo que está sob controle devem estar próximas da sua média. O que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que a linha central do gráfico, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ele quer dizer que a linha média do gráfico, a linha média ou LC, tanto faz, tem que ser igual à média, ou LC, tanto faz, linha central. Linha média ou linha central. Tá? Então, o que ele fala aqui, as médias amostrais de um processo que está sob controle devem estar próximas da sua média Mi, que é a linha central do gráfico de controle. É o que ele fala aqui, né? Então, a linha central tem que coincidir com a média. Tá? O limite de controle superior e o limite de controle inferior são estabelecidos em mais ou menos 3 erros padrão, usando a regra empírica, que diz que todas as médias amostrais, na verdade 99,7%, nós já vimos isso, estarão dentro dos limites 3 sigma. Isso aqui é o seguinte, essa fórmula, ela vem do seguinte fato. Ele pega um estimador, na verdade nós vimos, né, que os limites é Mi mais 3 sigma e Mi menos 3 sigma, né? Nós vimos lá na curva normal, né, que garante 99,7%, né, aqui dentro. Só que como nós estamos trabalhando com uma amostra, então eu não tenho sigma. Na verdade, eu estou trabalhando com uma amostra com N elementos. Então ele usa um estimador, que é o sigma x. E o sigma x é igual a sigma sobre raiz de N. É por isso que fica, dizer, isso aqui, né, ó, isso aqui é o sigma x. Então, na verdade, a fórmula continua a mesma, né? Mi mais 3 vezes sigma x e Mi menos 3 vezes sigma x, sendo que sigma x é sigma sobre raiz de N, né? Então, nós temos que ficar com essas 3 expressões na cabeça. Que a linha central é a média, que a linha de controle superior é Mi mais 3 vezes sigma sobre raiz de N, e que a linha
de controle inferior, né, é Mi menos, ali é de low, né, que ele chama LCL, linha de controle inferior, é Mi menos 3 vezes sigma sobre raiz de N. Então essas são as fórmulas que nós vamos utilizar para construir o gráfico de controle da média quando Mi e sigma são conhecidos. Tá? No gráfico x-barra, né, no gráfico da média, as médias amostrais variarão, algumas vezes acima e outras abaixo da linha central, mas devem ficar dentro dos limites de controle e estar simetricamente distribuídas em ambos os lados da linha central. A ideia é que, se uma média amostral cair fora desses limites, suspeitaremos que a amostra venha de uma população diferente da que especificamos. Ou seja, nós vamos construir o gráfico de controle e, para que essa minha produção, né, esteja sob o controle, eu não posso ter nenhum ponto caindo fora dos limites de controle. Tá? Então, tenho... É muito mais plausível acreditar que veio de outro grupo do que seja uma exceção aos 99,7, né? Aí a gente vai ter que analisar caso a caso, né? Vai ter que... É justamente para isso que o gráfico serve, para chamar a nossa atenção. Olha, tem alguma coisa que não está legal ali naquela amostra. Ó. Ou ela veio de outro lugar, ou a máquina está ruim. É exatamente essa a função do gráfico. Né? Então ele fala ali, ó, a tabela a seguir exibe 25 amostras de um processo de engarrafamento com Mi igual a 2000, vamos anotar aí, Mi igual a 2000, e sigma igual a 4. Né? Ele deu o desvio padrão para a gente. Então ele mostra essa tabelinha. Essa tabelinha vai aparecer mais de uma vez para a gente. Nós vamos utilizar, ela vai aparecer em vários exercícios. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho 25 amostras. Cada amostra, né, que é isso que é o subgrupo racional que ele chamou. Então tem um subgrupo racional aqui de 5 elementos, são 5 garrafas. E aqui eu tenho a média, cada média que tem aqui é a média do subgrupo, né? É a média dessa amostra com 5. Então tem a média x1 barra, x2 barra, x3 barra, x4 barra, até o x25 barra. Né? Bem, o que mais? Aqui embaixo é a média das médias, é o x barra barra. Né? E aqui são as amplitudes. O que é amplitude? O que é a amplitude da amostra? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. A amplitude, por exemplo, aqui, o primeiro, 4, né? Essa amplitude aqui. Ela é a diferença entre o maior e o menor valor da amostra. Então, se eu olhar aqui a amostra 1, né? Ó, vamos ver. Aqui, 97, né? Ela tem um símbolo? Oi? Ela tem um símbolo? É R. A amplitude é R. Então, aqui, R1. R1 é o maior valor, que é Ah, 2001, menos o menor valor, que é 1997. Então, R1 igual a 4. Tá lá. Né? Depois vem o R2. O R2 que deu 7. Ó. O R2 vai ser o quê? 2004, né? 2004 menos 1997. Então, a amplitude é sempre o maior valor menos o menor valor. Né? Cada um desses aqui é um R. Ó. Esse aqui é o R o quê? R7, né? R7, R7, R8 e por aí vai. Não está querendo escrever. Bem, enfim. R7, R8 e por aí vai. Espera aí que eu estou querendo apagar aqui.
delete. Abriu aqui o OneNote sem querer. Deixa eu fechar aqui. Tá, então vamos lá. Então vamos fazer o exercício. Então, para o gráfico de controle da média, vamos determinar a linha média, a linha de controle superior, a linha de controle inferior e o esboço do gráfico. Tá? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Delete. Então, deem um print aí nessa... para a gente fazer o exercício. Deixa eu ver como é que eu fecho aqui. Como é que eu fecho essa... fechou. Deem um print nessa tela, que nós vamos fazer um exercício com essa tabelinha. Deixa eu dar aqui para vocês acompanharem. Então ele fala aqui no exercício, né? Ele quer que a gente calcule a linha média, a linha de controle superior, a linha de controle inferior e o esboço do gráfico de controle. Tá? Eu vou tirar da... Deixa eu ver se eu acho melhor eu compartilhar com vocês o meu Paint. Vamos ver. Eu acho que dá pra gente... tem mais espaço para escrever. Vamos ver se vai dar certo. Aqui... Então, pra gente fechar o que a gente printou no Paint? Não, peraí. Calma. Deixa eu ver aqui. Ok. Voltou aqui. Eu vou compartilhar meu desktop. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo aqui minha área aqui? Estão vendo meu computador ou não? Sim. Abriu o Paint aí para vocês, o meu Paint? Abriu. Abriu. Abriu? Tá abrindo, tá carregando. Sim. Beleza, é isso que eu quero. Bem, então, o que nós temos aí no problema, né? Nesse probleminha aí. Então, ele nos deu que o Mi é igual a 2000, né? O sigma é igual a 4 e o N são 5, né? Os subgrupos lá racionais têm 5 elementos a amostra. Né? Então, o que a gente tem que calcular? Primeiro, a linha média. A linha média, ela tem que coincidir o quê? Com a média. Então, a nossa linha média vai ser igual a 2000. Aí, a nossa linha de controle superior, como é que é a fórmula? É Mi mais 3 vezes sigma sobre raiz de N. Né? Então, a linha de controle superior vai ficar igual a 2000 mais 3 vezes o sigma, que é 4, né? Sobre raiz de 5. Então, isso aqui vai dar quanto? Que vai dar 12, né? 12 sobre raiz de 5. Faz essa conta aí para mim. Vê aí quanto é que vai dar isso aí para mim. 12 dividido por raiz quadrada de 5. 5,3666.
mais 2.000, Mais 2005,4. 2005,4. Então está aqui a nossa linha superior de controle, ou linha de controle superior. Aí eu vou calcular a linha de controle inferior, que é Mi menos 3 vezes sigma sobre raiz de n. Então a minha linha de controle inferior vai ser igual a 2.000 menos a mesma coisa, né? 3 vezes 4 sobre raiz de 5. Então a minha linha de controle inferior vai dar, vê aí, Felipe, para mim quanto é que dá. 2.000 menos 5,4, né? Sim. Vai dar 1994,6. 4,6. Beleza. Então nós já temos aqui, já temos condições de montar aqui um esboço do nosso gráfico, né? Como é que vai ficar o nosso gráfico? Nosso gráfico vai ficar assim, ó. Então, montar aqui o eixo das ordenadas. Bem, então vai ficar aqui no meio a linha média, que é 2.000. Dá para botar uma linha reta aqui, né? Eu estou fazendo fuleiragem Sim. aqui, peraí. E ela fica na horizontal se você segurar Shift enquanto você estiver fazendo o movimento. Certinha, né? Deixa eu apagar ela aqui. Eu estou fazendo uma fuleiragem aqui. Deixa eu apagar aqui, peraí. Tô dando mole. Que inferno. Bem, então vou botar aqui, peraí. Vou pegar aqui uma linha reta. É preta mesmo. Vou botar aqui uma grossa mesmo. Isso aqui. Aí eu vou pegar outra aqui. Tá na horizontal? Não, peraí. Agora tá. Segura Shift. Se você estiver fazendo essa reta e daí segurar Shift, ela vai para uma das 8 direções. É? Ah, tá. Sim. Deixa eu botar ela aqui um pouco mais fininha agora. Então vou botar aqui a linha média. Como é que é? Shift. Sim. Você segura Shift enquanto estiver fazendo ela. Aí o que acontece? Ué, que estranho. Será que é outro botão? Deixa eu Ah, abrir aqui o meu enfim, Paint. tá bom. Então essa aqui fica sendo a linha média. Então vamos botar aqui outra. É Shift mesmo. Se você segurar Shift enquanto estiver tracejando, segura no teclado, aí você bota aqui, aí ela vai automaticamente para uma das direções. Ela fica retinha. Uhum. E aqui é a linha superior de controle. Então aqui, ó. Então aqui é a linha média, que é 2.000. E aqui é a linha de controle superior, que deu 2005,4. E aqui é a linha de controle inferior, que deu 1996. Foi quanto? 1995,6, né? 5, né? Não, a linha inferior é 94,6. 94,6, tá. Sim. E aqui nós vamos colocar as amostras, ó. 1, 2, as 25.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vê que é uma ferramenta extremamente simples, né? Não tem nada de mega sofisticado, mega 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Agora nós vamos olhar lá naquela tabelinha que eu mandei vocês printarem, né? Tem lá a média. A primeira é 1999,6 da primeira amostra, né? Então, 1999,6 tá aqui pertinho do 2000, né? 99,6, está aqui o pontinho, né? A segunda é 2000,8. Então, 2000,8 tá aqui, vou botar aqui assim, né? 2000,8. A terceira, 1998,6. Então, 1998,6. Eu posso botar aqui assim, né? A quarta, 2002,4. 2002,4. Posso botar aqui assim. É só um esboço, tá? Mas não precisa ter um rigor, né? Depois 1999, então 99 aqui. Vou botar aqui assim. Depois 98,2. A 7 é 99,2. Um pouquinho mais acima. A outra é 97,6. A outra é 2000 cravado, então está lá em cima da linha média. Outra é 2000,8, um pouquinho acima. R$ 2002,2. E pelos nossos cálculos, só vai estar fora dessa margem se for assim uma coisa muito, muito, muito. Qual a palavra? Seria muito raro, seria uma chance É, de não, é de para ser assim, né? 0,3%. É para ser, né? Se pegar algum ponto aqui fora, quer dizer que a nossa produção está com problema, está fora de controle. Ou seja, tem Perfeito. algum fato que de vez em quando faz alguém pular fora aqui dos limites de controle. Entendeu? Aí é mais fácil investigar aquele caso separado do É que. por isso que a gente faz os subgrupos racionais, né? Se eu pego aqui o 12, né, e ele dá aqui fora, eu sei que o problema está nesse subgrupo. Aí eu vou lá e vejo qual é a máquina que produziu aquele lote, quem é o operador, né? Eu tenho uma causa especial localizada ali naquela amostra. Entendi. É por isso que a gente estratifica, né? Eu consigo achar onde está o problema. Então 12, peraí, me perdi. Esse é o que? É o 2000 foi esse aqui, que deu cravado, foi o 9. Aí 2000,8 um pouquinho em cima, 2002,2, agora é 1997,8. Aqui assim. O outro é 2000,2, está quase cravado em cima aqui também. O outro é 2001,4.
aqui pertinho também. O outro é 2000.4, tá coladinho aqui em cima. O outro é 1997,8. 1997,8, vamos botar aqui assim. O outro é 1990. Ah, tem dois iguais, 1997,8 e 1997,8. Dois iguais aqui. Depois 1999,8. Está praticamente em cima aqui. Da linha. 2001,8. 2001,8 está um pouquinho aqui em cima. O outro é 2003. 2003 já acendeu o farol vermelho aí, né? 2003 já está avançando aqui. Mil novecentos e noventa e nove vírgula seis. 1999,6. Um pouquinho aqui em cima. Professor, eu poderia dar uma olhada na conta ali em cima de novo? Espera aí, rapidinho. 1999, um pouquinho embaixo. Vou subir para tu ver. 2001,8, um pouquinho em cima. 1999,6, um pouquinho de nada embaixo. E 1997,4. Então um pouquinho aqui embaixo. Espera aí que eu vou subir lá para você ver. Pronto, tá aí a conta. Deixa eu ver aqui, pegar outro exemplo aqui para a gente ver. No caso, o exercício deu que a média deveria ser 2000. O ideal seria o 2000. Na verdade, vamos dizer assim, é uma tendência, né? Porque se você olhar na tabela, a média das médias deve estar praticamente coincidindo. Deixa eu ver se ela dá aqui na tabela. Se você colocar quatro algarismos significativos, sim, faz 2000. Pois é, aqui tá 1999,832. Mas Isso qual é o nome você... do Hã? Mi? O Mi Qual é é o nome do 2000. Mi que se dá aqui na estatística? Não, olha Não, só. não, o nome dele. O Mi é média. Ué, a média não era X traço? Não, X barra é a média estimada. Uma coisa é a média da Ah, amostra, tá. outra coisa é a média da população toda, né? Ok. Então eu tenho duas situações. Tem uma situação em que a média do processo é conhecida. Outra situação é quando não for. Aí a gente vai fazer de outro jeito, né? Então, Mi é a média da população, o X traço é a média da Da amostra. amostra, exatamente. Se o problema tivesse me falado que a média não é conhecida, que é o próximo exercício que nós vamos ver, eu não, quer dizer, se a média não é conhecida, é claro que eu não vou usar o Mi, simplesmente porque eu não conheço o Mi. Então Sim. eu teria que usar o X barra barra, né? Que seria a média das médias, que seria esse 1999,832. Tá? Só E que o ele me disse, exercício deu que o sigma é 4. o exercício deu que o sigma é 4. Então E a gente deu não que a precisou média é calcular. 2000. Então eu tenho que usar o que é conhecido. Mi e sigma são conhecidos da população. Entendeu? Ok. Agora, quando não for conhecido, aí a gente tem que estimar. Né? Então essa que é a questão. Deixa eu ver aqui, peraí.
Então, terminando aqui esse gráfico, né? Então aqui a gente tem que unir aqui agora, unir esses pontos, né? Então, ó, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Fica até legalzinho, né? Eu gosto de fazer esse. Me lembra lá a minha infância, né? Ligue os pontos, né? Nossa, quanto tempo. Professor, Hã? a ligação entre os pontos é reta mesmo? É reta. A ligação entre os pontos é reta. Então tá aqui. Então esse é o gráfico de controle da média dessa produção. E ele mostra que ele está sob o controle. Ele só vai sair de controle se eu tiver algum ponto, porque lembra que isso aqui, né, ó, Isso parece uma carta controle. é uma carta de controle. É, O gráfico de controle é uma carta de controle. Então aqui, ó, é mais 3 sigma, aqui é menos 3 sigma. Quer dizer que todo mundo está dentro dos 3 sigma. Então não tem ninguém, então o gráfico está sob controle. A produção está sob controle. Né? eu faço. O problema é se eu A tiver, gente faz isso lá no se eu tiver algum ponto trabalho, a gente fora. faz isso. Se eu tiver algum ponto fora, aí mostra que a minha produção está fora de controle. Eu não posso ter nenhum ponto fora. Entendeu? Sim. Então, beleza. Então, Eu estava falando que lá no trabalho a gente usa isso no laboratório para monitorar o calibração de equipamento. entendi. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou mandar isso aqui para vocês. Espera aí. Vou mandar a solução desse exercício aqui lá no nosso grupo do WhatsApp, para ficar mais fácil. Vou botar aqui. Estatística. Pronto, mandei aí no nosso grupo. Ok. Tá? Então vou fechar aqui o Paint. Não salvar. E vamos seguir aqui a nossa. Então, tá aí. Foi esse exercício que nós acabamos de fazer. E é o que eu falei, esses característicos aqui são conhecidos, Mi e Sigma. Então eu vou usar o que eu já tenho, né? O que já me é dado. O que na maioria das vezes não é verdade, né? Você chega lá numa produção, uma linha de produção, você não sabe qual é Mi e Sigma, né? Então aí a gente vai estimar. Bem, tá aí. Então, o próximo passo aqui são os limites de controle empíricos. Quando a média do processo e o desvio padrão são desconhecidos, que normalmente ocorre, né, podemos estimá-los a partir da amostra, substituindo μ por x barra barra, que é a média das médias, e substituindo sigma pelo desvio padrão S de uma amostra. Tá? Então é essa formulazinha aí, que é praticamente igual a outra, né? Só que ao invés do μ aqui, entra o x barra barra, e aqui ao invés do sigma, entra o S. Tá? Também poderíamos substituir o sigma pela estimativa, essa é mais usual, porque sigma igual a R barra sobre D2. Por que essa é mais usual? Porque é mais fácil calcular o R, né? O R barra, porque o R é a amplitude, é só fazer
o maior valor menos o menor. E esse D2 é um fator de correção que a gente entra numa tabela, que eu vou mostrar para vocês. Bem, que R é a média das amplitudes de muitas amostras, e D2 é um fator do gráfico de controle que depende do tamanho do subgrupo. Para o método R barra, as fórmulas ficam. Então, se vocês observarem bem, esse cara aqui, né, é o sigma, né? Como ali nós temos que o sigma é igual a R barra sobre D2, então aquela nossa fórmula, né, LCS, fica x barra barra, mais 3 vezes o sigma sobre raiz de n, que foi o exercício anterior que nós fizemos, né? Só que como o sigma é R barra sobre D2, então fica x barra mais 3 vezes o sigma, que é R barra sobre D2, né? Dividido por raiz de n. Raiz de n. E aí vira essa formulazinha que está aqui, tá? Que é a que nós vamos utilizar agora. E aí o LCS é igual a x barra barra, mais 3 vezes R sobre D2 raiz de n, e o menos 3 vezes R barra dividido por D2 raiz de n. Bem, e aí essa tabelinha aqui, ó, é aqui que nós vamos tirar o valor de Dzinho 2, D3 e D4, que daqui a pouco vai aparecer nos outros exercícios. Como é que nós vamos utilizar esses fatores, né, do gráfico de controle. Tá? Dependendo do tamanho do subgrupo, né, do tamanho lá da amostra, do nzinho, eu vou entrar aqui, eu vou ter um valor já pré-determinado. Tá? Então, para calcular x barra barra e r barra, usamos as médias sobre as 25 amostras. Então, naquela tabela que eu mostrei para vocês, o que é o x barra barra? O x barra barra é a média das médias. Então, eu tenho lá 5 elementos, né? O x1, primeira amostra, eu vou ter 5 garrafas. Vou calcular a média das 5 garrafas, né? Vai ser o x1 barra. x1 barra é a média de 5 garrafas. x2 barra é a média de outras 5 garrafas. x3 barra é a média de outras 5 garrafas. No final, eu vou fazer a média das médias, ou seja, eu vou somar as 25 e dividir por 25. Né? E o R barra é a média das amplitudes. Então, eu vou calcular a amplitude de cada amostra, né? N igual a 1, vou calcular a amplitude, que foi 4, a outra foi 7, e no final dividir por 25. Né? E aí, ó, usando as estimativas da amostragem x barra 1999,832 e R barra 9,16, junto com D2, esse D2 saiu dessa tabelinha, ó. Tá? Esse D2, o N é igual a 5, né? Então tá aqui, ó, N igual a 5, o D2 é 2,326, tá? Então, baseado nesse resultado aqui e no D2, né? E nesse D2 aqui, então eu posso calcular, essa aqui vai ser a linha média. Repara, deixou de ser aqueles 2.000 que nós utilizamos, né? Quando o Mi era conhecido. Agora eu não tenho Mi, então a minha linha média vai passar a ser essa aqui. Tá? E aí o LCS, vou dar 5 minutos para vocês calcularem aqui o LCS e o LCI. Calculem aí.
é o x barra barra. Ou seja, a linha média é o 1999,832. E aí eu vou calcular o LCS e o LCI.